Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Estamos estudando sobre as alianças de Deus. Já estudamos sobre o pacto da redenção, aquele pacto intratrinitário, aquele pacto que foi estabelecido entre as pessoas da Trindade. Nós já vimos também sobre o pacto das obras, a aliança das obras, que foi feito com Adão e em Adão com os seus descendentes também, e vimos, começamos a ver, introdutoriamente, a aliança da graça. Nós continuaremos a estudar sobre a aliança da graça, mas nas suas diferentes dispensações ou administrações. Hoje nós veremos, então, a dispensação ou administração do pacto da graça por meio de Noé. Mas antes, vamos dar início com uma palavra de oração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos por tua bondade e por tua misericórdia que nos trouxe até aqui para estudarmos juntos a tua palavra. Ensine-nos mais um tanto, Pai. Ensine-nos mais da tua verdade. Revele-nos mais da tua glória por meio da tua palavra. Mostre-nos o teu plano. Mostre-nos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fim de que nós nos confortemos e que todo o orgulho humano, toda a arrogância humana seja então destruída, seja eliminada e que nós depositemos somente a nossa confiança nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos a ver estas coisas, mas isso só pode ser visto de maneira efetiva, eficaz, por meio do ensino do Teu Espírito. E pedimos que o Teu Espírito nos ensine, mostre a nós, abra os nossos olhos espirituais, a nossa mente, abra o nosso coração para ver estas verdades e que não haja só deleite da nossa parte nestas verdades, mas que a nossa vida se conforme a tudo aquilo que o Senhor exige de nós por meio da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito, então, não somente nos ensine, mas nos firme os passos em Teus caminhos, ou nas condições e nas provisões do pacto da graça, aquele pacto que foi estabelecido em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por este momento, por este dia, que é dia do Senhor, isso é prova da providência de Deus também para conosco, e pedimos que o Senhor nos ajude a guardar este dia, a fazer a Tua vontade, não só hoje, mas sempre, para que vivamos em amor ao Senhor, em honra a Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, então nós vamos estudar hoje sobre a aliança da preservação. Esse é um nome que é dado geralmente a essa aliança quando nós a estudamos dentro do pacto da graça, tá bem? Então eu coloquei aí a aliança da preservação, a revelação da aliança da graça no pacto com Noé. Por quê? Porque não é uma nova aliança, mas é uma mesma aliança, como nós veremos mais adiante, mas que tem revelação diferente ou mais revelação, né? Progresso de revelação, e isso de acordo com a administração feita em Noé. Antes, nós vamos ver o nosso texto base da série de estudos, que diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o moto da aliança, esse é o carro-chefe, o texto principal da relação entre Deus e o seu povo. Essa mesma promessa, essa mesma garantia e obra de Deus foi anunciada em vários momentos na história bíblica. Nós temos esse texto em suas variações aparecendo várias vezes na Escritura. E aí você tem uma série de versículos onde, com suas variações, esse mesmo texto aparece. Veja que ele começa em Gênesis, passa por Êxodo, Jeremias, os profetas ali, Ezequiel, nós vemos Zacarias, Paulo fala sobre isso, o escritor aos Hebreus também fala sobre essa verdade, até que nós chegamos no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, quando fala sobre essa mesma verdade. Hoje nós falaremos então sobre a aliança da preservação e falaremos em 4 momentos, em 4 aspectos. Nós falaremos primeiro de uma introdução, depois partiremos a definição de pacto da preservação, no terceiro momento os membros desse pacto da preservação e também, por fim, as aplicações, como é de costume nas nossas aulas de escola bíblica.
Introdutoriamente, então, nós temos que o pacto da graça ele foi adicionado por conta do fracasso de Adão no pacto de obras. Ou seja, esse não foi um pacto substituto. Nós já falamos sobre isso também, mas aqui convém lembrar, o pacto da graça foi adicionado por conta do fracasso de Adão no pacto de obras. Ele é uma espécie de remédio que Deus estabelece porque o homem fracassou no pacto das obras. E até que houvesse alguém que pudesse cumprir o pacto das obras, que nós vimos que é Cristo quem faz estas coisas, nós temos um adicionar de um pacto, que é o pacto da graça. E ainda que ele seja um só pacto, o pacto da graça tem diferentes administrações durante a história bíblica, durante a história da redenção. Estes dois pontos, eles podem ser consultados e seus textos bíblicos que embasam essas informações na Confissão de Fé de Westminster. É isso que está ali, CFW, né? Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, e nós temos na seção, no parágrafo, o item 3, e também no 5, agora nesse segundo ponto. Mas então, mesmo pacto com diferentes dispensações ou administrações, como queira. Em terceiro momento, essas dispensações ou essas administrações, elas acrescentam revelação às dispensações anteriores e adicionam promessas ao pacto da graça. Ou seja, há um progresso. Não há uma substituição, como no caso que vimos anteriormente, mas há um progresso no mesmo pacto. O pacto da graça, uma vez estabelecido, ele é administrado de maneira diferente. E nessas administrações diferentes, há uma revelação que é dada a mais por Deus, e ali também é feito promessas que dizem respeito a esse pacto da graça. O pacto da graça foi anunciado primeiro a Adão e Eva, onde uma inimizade também foi estabelecida por Deus. Então, ele não foi feito com Adão e Eva, mas ele é feito com todos os eleitos em Cristo Jesus, tá? Mas ele foi anunciado a primeira vez que ele foi anunciado foi a Adão e Eva, e isso está em Gênesis 3,15, e ali na anunciação deste pacto, a Adão e Eva, nós temos que Deus estabelece uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, ou seja, a semente santa, a semente da mulher, e a semente ímpia, que é a semente da serpente. Os dias de Noé evidenciavam uma perversão generalizada, sendo que Deus graciosamente preservou Noé para si. Você provavelmente conhece a história e sabe que depois de um tempo onde a terra já estava com mais homens, os homens haviam se multiplicado, portanto a semente santa e a semente ímpia estavam crescendo, tá? E aí você tem, nos dias de Noé, um acentuar do pecado. A pecaminosidade chegou a um nível extremo. O homem era violento, corrupto em todos os sentidos, aspectos e áreas. Mas Deus, por sua graça, preservou um remanescente, preservou para si um homem e sua família, que são salvos, como nós vemos na história bíblica, que este homem se chama Noé. E ele fez isso por pura graça, ele preservou, ele é parte, então, da semente santa. Assim, Deus decide destruir todo ser em que havia fôlego debaixo dos céus, essa é a expressão tirada de Gênesis 6, mas que também faria uma aliança com Noé. Ao mesmo tempo que ele diz que destruiria todo o ser que tinha fôlego em suas narinas, ele também faria uma aliança com Noé. Essa é a dupla anunciação quando há a revelação de Deus, a fala de Deus com Noé no capítulo 6. É necessário lembrar, para que a gente dê início ao nosso estudo, que o pacto da graça foi feito entre o Deus Trino e os pecadores eleitos em Cristo, tá bem? Então, os eleitos em Cristo são a semente santa. E essa é a maior ênfase nas alianças de Deus. É isso que Deus tem em vista. Claro, a sua glória está contemplada também, mas no que diz respeito à salvação, nós temos aqui que é a provisão de Deus, o pacto da graça em favor dos eleitos. Além disso, nós temos que lembrar
de que há dois tipos de membros pactuais, ou membros do pacto, os formais e os reais. Nós falaremos disso mais à frente, mas é bom que a gente tenha em mente que esse mesmo princípio, essa diferenciação de membros formais e membros reais, será vista várias vezes nos nossos estudos de aliança aqui. Então, é bom que a gente já tenha isso em mente e, de certa forma, memorizado, né? Ou aprendido. Ainda que o pacto da preservação, esse pacto que nós veremos hoje, não tenha um caráter redentivo, os dois fatores anteriores estão pressupostos nele, como veremos. Nós veremos que os pecadores eleitos estão contemplados no pacto da preservação, assim como os membros formais estão também contemplados em alguma medida nesse pacto, como nós veremos, e a gente vai explicar isso daqui para frente. Agora você tem uma definição. Eu trouxe aqui uma definição da aliança da preservação e nós vamos, em cada um desses destaques que eu fiz em itálico, a gente vai conseguir desdobrar estes mesmos elementos, tá bem? Então, a aliança da preservação é um pacto divino firmado por meio de Noé, no qual Deus promete garantir bênçãos temporais e terrenas, as quais são absolutamente necessárias ao desenvolvimento e consumação da aliança da graça. Em primeiro lugar, então, que é um pacto divino. Antes, nós vimos os outros pactos que ele tem origem e formalização, regulamentação em Deus. Eles se originam em Deus e são formalizados por Deus. Aqui não seria diferente. Então, nós veremos origem e formalização nesse momento com relação ao pacto, a ser um pacto divino. Em primeiro lugar, origem divina. O texto de Gênesis 6:18 nos orienta nisso, nos mostra isso. Contigo, Deus diz, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, está destacado também em negrito, estabelecerei. É Deus quem está estabelecendo a aliança dele, a minha aliança, não um projeto, não uma proposta de Noé ou qualquer outro que seja. Ele está estabelecendo uma aliança por vontade própria e isso se origina tão somente no seu decreto. E ainda no pacto divino, nós temos a formalização divina deste pacto. De novo, destaquei aí, disse Deus. Deus é quem estabeleceu essa formalização. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Você tem aqui a formalização deste pacto. O que Deus estabelece como sacramento ou sinal é o arco nas nuvens. Toda vez que este arco aparece, ele lembra a Deus, embora a gente também seja lembrado, porque nós conhecemos nós temos conhecimento desse pacto, mas esse arco serve para lembrar Deus de que ele preservará a terra, que ele não mais mandará águas de tal modo que se tornem dilúvio para destruir a terra. Sim, as águas podem vir em abundância, pode chover muito, as fontes das águas podem subir, as marés podem subir e assim por diante. Nós temos um nível de água maior, menor, nós temos essa diferenciação, mas para a destruição, como um dilúvio, não há mais isso, porque Deus se lembra da sua aliança através do sinal da sua aliança. Em segundo momento, nós temos que essa aliança foi feita por meio de Noé. Noé funcionou como um mediador dessa aliança. Noé é um indivíduo por meio do qual essa aliança da preservação é feita. Mas ela abrange mais do que Noé, ela fala mais do que a Noé. Eis que estabeleço a minha aliança convosco. Aqui com vocês, né? E com a vossa descendência. Não é somente para Noé e sua família, primeiramente, como primeiramente nós vemos, mas também para a descendência deles. E com todos os seres viventes que estão convosco. Tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco para perpétuas gerações. Você tem a duração dessa aliança da preservação,
para perpétuas gerações e com quem ela está estabelecida, embora seja por meio de Noé. Por meio de Noé, a aliança é feita convosco, com a descendência deles e também com os animais, todos os seres viventes que estão convosco, é o que Deus diz a Noé. E aí você tem as bênçãos temporais e terrenas. A promessa de Deus garante ordem, preservação e condições da vida. Em primeiro lugar, eu sublinhei, né, cada um desses elementos e nós veremos. Em primeiro lugar, a ordem da vida. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Destacado de novo o que nós queremos mostrar. A ordem da vida. Você tem uma vida estabelecida com ordem. Você tem estações do ano, você tem chuvas, você tem sementeira, ceifa, frio, calor. Estas coisas não são coisas automáticas da criação. Não é algo que vem pelo princípio da natureza em si mesma. Estas coisas estão estabelecidas por causa da promessa de Deus. E isso enquanto durar a terra. Deus, então, preserva por meio de uma promessa. Ele garante a ordem de todas as coisas criadas. Nós temos sobre a preservação da vida. Deus abençoou Noé, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus abençoa Noé e seus filhos, e ele dá ordem para eles, muito parecida com as ordens que foram dadas a Adão e Eva, mas agora você tem uma nova criação, você só tem 8 pessoas, e o que Deus diz é que eles deviam ser fecundos e multiplicar e encher a terra. A pergunta é, mas e daqui a alguns anos vai ter um dilúvio novamente que vai destruir tudo? Deus diz agora que por meio de aliança ele não mais destruirá toda a carne por águas de dilúvio. Então existe uma preservação, um prolongamento da vida. Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio. É isso que ele está dizendo. Com dilúvio ele não vai mais destruir a terra. E aí você tem mais a questão das condições da vida. As bênçãos temporais e terrenas ainda. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Tem bastante informação nesse texto, mas eu destaquei aí algumas coisas. Por exemplo, Deus proporciona condições de vida. Ele coloca pavor e medo nos animais, seja nos animais da terra ou nas aves do céu. Porque, veja, você tem 8 pessoas e um grande número de animais, de várias espécies, e muitos desses animais poderiam atacar essas 8 pessoas, matá-las todas. O que Deus faz, não só naquele momento, mas também até hoje, é colocar pavor e medo nestes animais do homem, medo do homem. E então eles não atacariam, a menos que haja aí uma intervenção, ou exista algum tipo de invasão do território e assim por diante. É claro que a gente sabe disso, mas o pavor e o medo foi estabelecido nestes animais. Esses animais também foram dados para alimento do homem. Não tem mais só erva verde, mas também alimentos carnívoro, né? Você poderia então comer a carne dos animais, mas não poderia comer do sangue. A carne sim, mas não do sangue. E aí Deus também estabelece a pena capital, ou seja, a pena de morte para aquele homicida. Se alguém tirar a vida de outro homem, perderá a sua.
Isso porque também, imagine que depois de algum tempo, dessas 8 pessoas, muitas pessoas vieram, mas há um assassinato, um genocídio, há assassinato e guerra sem fim, e se extirpam, eles se mutilam, se destroem. Por isso Deus coloca este mandamento: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus justifica a sua ordem com base na criação do homem. Você não pode tirar a vida do homem, não necessariamente, primeiramente porque você vai perder a sua. É verdade isso. E deveria ser verdade isso, pelo menos nas nossas leis, mas essa é uma discussão para outra hora. Mas o motivo principal, o motivo é que Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, quando nós atacamos alguém, ou quando há um homicídio, há uma agressão à imagem de Deus no homem. Em quarto lugar, nós temos que o desenvolvimento e a consumação da aliança da graça estão previstos no pacto da preservação. A preservação, a ordem e as condições da vida, já vimos anteriormente, visam proporcionar o crescimento, desenvolvimento, progresso e a consumação do pacto da graça. Mesmo o pacto da graça, administrado de acordo com a aliança e o pacto da preservação. Nesse pacto você tem a preservação, a ordem e as condições da vida estabelecidas e asseguradas por meio de promessas divinas. Então você tem aqui uma ambientação, um contexto onde pode proporcionar o crescimento do povo de Deus, o desenvolvimento do povo de Deus, o progresso do povo de Deus, a consumação do pacto da graça que é feita e cumprida em Cristo Jesus. Ainda no desenvolvimento e a consumação da aliança, dessa forma, essa aliança da preservação vigora dos dias de Noé à consumação do século. Sim, nós temos etapas da salvação. Há eleitos que ainda precisam ser chamados pela pregação da palavra. Então, é necessário que o pacto da preservação continue. É necessário que as estações do ano continuem, que o clima continue, que o pavor sobre os animais continue, que o estabelecimento de várias leis e regulamentos de Deus continue. Esses que nós vemos no pacto da preservação. Isso porque os eleitos serão trazidos e há etapas da salvação. Você é chamado, você é santificado e, por fim, existe a ressurreição dos mortos. Isso na consumação dos séculos. E aí você tem outro elemento que nós já tratamos em outros momentos, incondicional e condicional. Sim, o pacto da graça tanto é condicional como é incondicional. Ele é incondicional porque ele não requer nada para que você entre no pacto, para que você seja membro do pacto de verdade, de fato, né? Mas você é incluído pela graça no pacto da graça, e quando você é chamado por Deus, é dado a você condições que você deve cumprir. Mas mesmo essas condições que devem ser cumpridas são, como nós já vimos anteriormente, garantidas pelo Espírito, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a confiança nele e também a perseverança nesse pacto, garantida também pelo Espírito Santo, pela preservação da nossa salvação por parte de Deus. Foi a graça incondicional que preservou Noé a viver como justo e íntegro entre os seus. Não foi o fato de ele ser justo e íntegro que o fez desfrutar de um pacto. Ele era um eleito de Deus, ele era a semente de Deus, por isso ele era justo e íntegro. A graça de Deus operava em Noé, e isso de maneira incondicional. Noé, então, não fez algo para que estivesse na aliança da graça. Mas, ainda assim, as Escrituras certificam que Noé cumpriu sim o pacto da graça, pois ele teve fé e perseverança obediente. Gênesis 6:22 fala que ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Isso é obediência, isso é perseverança, além da fé. Ele confirmou, creu e teve fé em Deus. E Hebreus 11:7 nos mostra que essa fé que Noé exerceu, ele vislumbrava a herança da justiça em Cristo. É isso que está em Hebreus 11:7. Então ele está ali entre os heróis da fé,
contabilizados. Essa é a argumentação do escritor aos Hebreus com relação a Noé. E agora os membros do pacto da preservação. Nós já vimos que somente os eleitos participam efetivamente da aliança da graça. Só eles são membros de fato, de verdade. Eles são membros reais. Deve-se, no entanto, fazer uma distinção entre participação legal e formal e participação de comunhão verdadeira nessa aliança, tá? Embora essa aliança vise preservar as condições de vida para que todos os eleitos sejam alcançados, já falamos sobre isso, ela também proporciona bênçãos gerais, temporais e terrenas, que favorecem tanto eleitos como não eleitos. Nós já vimos que essas bênçãos temporais e terrenas, elas são tão gerais que elas envolvem não só crentes, mas também descrentes, eleitos e não eleitos. Mas o objetivo principal da Aliança da Preservação, a Pacto da Preservação, tem em vista a salvação dos eleitos. Isso não exclui o fato de que há, sim, bênçãos pactuais sobre os não eleitos. A Aliança da Preservação também demonstra a possibilidade de estar formalizado na aliança, ainda que não faça parte real dela. Gênesis 6:18, 9:25, 2 Pedro 3:20 nos mostram que é possível que você tenha sido contemplado por essa aliança, tenha sido envolvido por essa aliança da graça, ainda que não seja um membro de fato. O que eu quero dizer com isso? Um dos filhos de Noé, Cã, ele fez o que era mal. Isso fica evidente, mostra para nós que ele é a semente ímpia. Dentro da família de Noé, embora todos tenham sido abençoados pela aliança da graça, mesmo ali dentro tinha alguém que podia estar formalizado com a aliança da graça, mas que não era um membro dela de fato e de verdade. Cã, por exemplo, ele deu origem aos egípcios e aos babilônicos. Então, esses povos, eles são inimigos, vistos como inimigos, como a semente ímpia, os inimigos do povo de Deus, aqueles que são a semente ímpia contra a semente santa. Então, é possível, sim, que alguém que seja da semente ímpia desfrute de alguns elementos formais do pacto da graça. No caso ali, ele foi salvo pela arca também, ele foi contemplado nessa aliança da graça, mas ele não fazia parte dela de fato. E algumas aplicações que nós temos. Em primeiro lugar, a aliança da preservação tem, como nós vimos, aspectos universais. Não diz respeito só aos eleitos, mas aos não eleitos. Dessa forma, nós vemos revelada a graça comum de Deus. Não a graça salvadora, mas a graça comum, que é comum a todos, desde Noé até a consumação dos séculos. Nós temos que Deus faz nascer o sol e manda chuva sobre os seus inimigos. Ora, se Deus faz nascer o sol e manda chuva aos seus inimigos, ao que se portam como seus inimigos, isso como uma revelação da sua bondade, Deus faz isso por bondoso que é, por gracioso que é. Não devemos então, diante disso, ser nós mesmos bondosos e graciosos até para com os que se põem como os nossos inimigos? E aí você tem os textos que Jesus tratou disso. Ele diz que era para nós amarmos os nossos inimigos. Afinal de contas, ele está ali fundamentando a sua ordem, dizendo que o próprio Deus é bondoso com aqueles que dizem que não creem nele, que são contra ele, que o odeiam, que desprezam, que se desviam, que o esquecem, que o afrontam. Mesmo assim, Deus faz nascer o sol, manda chuvas, dá um trabalho para essas pessoas, dá família, dá alegrias normais, naturais, né, da vida para essas pessoas, mas ainda que não sejam salvas, mas o que nós devemos fazer quando algumas pessoas se colocam contra nós como os nossos inimigos? Nós devemos amar estes tal como Deus ama os seus inimigos. Essa é a primeira aplicação. Deus tem uma graça comum exercida e ela está em vigor para com todos os homens que não são salvos, inclusive.
Mas nós devemos imitar Deus, nós devemos imitar o nosso Deus. Jesus mesmo disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E ele diz isso logo no momento onde ele está falando sobre o amor ao próximo, ou inclusive o amor aos inimigos. Essa é a aplicação, devemos amar os nossos inimigos, tal como Deus ama os seus. Uma outra aplicação diz respeito ao arco-íris. O arco-íris, que é o arco que está lá, registrado na aliança de Deus, é um lembrete a Deus de sua aliança da preservação. Nós vimos que esse arco ele está ali para funcionar como uma lembrança para Deus. Em primeiro momento, essa é a coisa mais importante. Deus se lembra da aliança que ele fez. Deus, então, eu coloco ali entre aspas, pendurou o seu arco de batalha para juízo até o momento oportuno. Esse arco descrito em Gênesis capítulo 9, ele está mais para a representação de um arco de guerra, um arco de batalha. Afinal de contas, foi isso que Deus fez no dilúvio. Ele destruiu, ele foi contra os seus inimigos, contra os homens, com exceção de Noé e sua família, e os destruiu, acabou com eles, aniquilou aqueles homens. E essa é a figura de um arco de batalha. E aí Deus pendurou o seu arco de batalha para juízo até o momento oportuno. O caso é que Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, preste atenção, se você não se converter, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou, para este homem que não se converte, preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Isso é Salmo 7 do versículo 11 até o 13. Essa é a descrição de Deus, que sente indignação todos os dias, como um justo juiz que é. Ele promete fazer coisas se o homem não se converter. E aqui está contemplado este arco. Este arco ele tem pronto contra este homem se ele não se converter. Então, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, 30 e 31, Paulo falando em Atenas. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, arrependa-se, volte-se para Deus. Abaixe as suas armas, desista das suas próprias boas obras. Você não pode fazer nada com elas. Ela é considerada trapo de imundícia diante de Deus, como ele mesmo disse através do profeta Isaías. Arrependa-se dos seus pecados, abandone, entristeça-se, odeie o seu pecado e volte-se para Deus. Converta-se a Ele. Ouça a sua convocação, a sua notificação. Ele notifica que todos vocês se arrependam dos seus pecados e se voltem para Cristo. Se voltem para o seu Redentor, para o mediador do pacto da graça. Ele é longânimo e ele tem uma paciência longa, estendida, para convosco, diz o texto, não querendo que nenhum pereça, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que ele chama você ao arrependimento. Hoje, agora. Do contrário, nós temos que Deus tem o seu arco pronto e ele usará. Então nós temos essas verdades consideradas nesse pacto da preservação. O pacto da preservação ainda vigora. O pacto da preservação, ele proporciona as condições de vida, a preservação e a ordem da vida. Ele contempla tanto crentes quanto não crentes, embora o objetivo de Deus seja que essa preservação faça com que os eleitos que ele escolheu antes da fundação do mundo venham à existência, sejam chamados, sejam selados pelo Espírito e esperem a consumação dos séculos, a ressurreição dos mortos. Essa é a verdade da graça de Deus nesse pacto feito com Noé.
Vamos orar para encerrar, agradecer ao nosso Deus. Senhor, obrigado por este ensino, obrigado por esta verdade registrada em Tua Escritura, obrigado pelo cuidado do Senhor, a Tua sabedoria e a Tua bondade, a Tua graça revelada. Obrigado, Senhor, por este pacto da preservação, esse pacto que mostra a Tua graça sendo administrada sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou mais esta verdade maravilhosa. Chame, Pai, chame para Ti aqueles que ainda têm tido o seu coração endurecido, não se voltaram dos seus pecados para Ti, aqueles que não se arrependeram, Pai. Chame os Teus eleitos, chame aqueles que ainda não se curvaram e reconheceram o nosso Senhor, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, e o clamaram por salvação, foram a Ele, porque Ele é o mediador do pacto da graça. Chame estes, Pai, e nos ajude a amar os nossos inimigos, assim como Tu amas os Teus inimigos, assim como Tu és bondoso, Tu és misericordioso para com aqueles que se voltam contra Ti, mesmo aqueles que não são os Teus eleitos. Ajude-nos a viver à luz deste amor, desta verdade, dessa forma graciosa de agir. Em nome de Cristo nós pedimos e oramos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até a próxima semana, se Deus quiser.